Estamos começando mais um podcast. Pode doer? Mas passa. Eu sou Regina Domingues. Eu, Gabriela Pimenta. Estamos aqui em Brasília, na Asa Norte, no estúdio do Nitrogênio Café. No Nitrogênio Café, num estúdio de podcast que tem dentro dessa cafeteria maravilhosa. Pois é, aqui a gente tem essa opção sensacional, que a gente é especializado em cafés gelados e muito mais legal, a gente vem aqui gravar o nosso conteúdo, nossos podcasts dentro de um estúdio. Então, a gente cria todo um ambiente muito bacana, café é energizante, então você já chega... E os cafés, eles são diferenciados, são diferentes, né? Qual é o nome daquele café, Gabi, que tem com... Eu acho que é com xarope. É o Pink Blue. Pink Brew. Pink Brew. Pink Brew. Gente, ele é fantástico. Para quem gosta de uma pegada mais doce, como eu. Tem isso, né? Ele é fantástico. E essa é a minha indicação de hoje, né? Eu tô sempre indicando os mesmos. Ela tá sempre. Então, eu vou indicar esse hoje. E também, é porque como eu comi há pouco tempo, então eu não vou lembrar dos nomes, eu vou te perguntar. Aquela torradinha que tem uma carne em cima, que eu comi semana passada. É o toast beef. Ai, gente, é bom. Porque fantástico. Porque ela é feita num molho maravilhoso de cebola, pimentão. Ai, gente, aí é um lagarto muito bem preparado, muito bem cozido e fica uma delícia. E combina com o Pink Brew. Exatamente. Foi exatamente esse conjunto que eu fiz semana passada e é por isso que eu estou indicando ele hoje. O estúdio do podcast ele pode ser alugado por qualquer pessoa. Né? É só procurar a Gabi ou Edson Barreto Produções. Eles entregam a sua gravação pronta e editada só para você colocar nas suas redes sociais. Já tudo certinho para você colocar nas suas redes sociais. Não tem mais desculpa. Ai, não tenho câmera. Ai, não tenho som. Porque isso também nunca foi desculpa, né, gente? Feito é melhor que perfeito. Pois então, mas mesmo assim, se você ainda tem esse problema, acha que a qualidade não ficou tão boa, você vem aqui. O preço, te garanto, o preço é o melhor da cidade. E é isso. Hoje a gente está com uma poderosa mulher. Poderosa. Uhul. E diferente do que a gente vem acostumado, não é uma pessoa que a gente já conhecia antes, não. Né? É uma pessoa que é simplesmente fantástica, ela tem um trabalho fantástico e a Gabi vai apresentar agora, neste momento. Então, ela veio aqui no café e aí a gente ficou se conhecendo, ela me contou a jornada dela e eu falei, nossa, você tem que vir falar sobre isso no meu podcast. Então, com muito prazer, com muita honra, a gente recebe aqui hoje no Pode Doer, Daniela Andrade, mentora, e que a gente tenha um papo de mentes mentora de professores, pais e crianças também, né? Isso. Então, seja muito bem-vinda, Dani. Vamos falar muito e ajudar muitas pessoas aí, porque eu acho que também é o nosso propósito, né? Falando desse espaço, claro, um espaço maravilhoso, eu conheci a Gabi saindo daqui de um encontro e me apaixonei. Então eu indico a todos que venham conhecer o Nitrogênio Café. Tá vendo, né? Não é a gente falando. Não, é muito bom, um espaço muito acolhedor. Que legal. Então, e aqui a gente tem o costume de gravar vários podcasts, sabe, Dani? E assim, é incrível que a vibe é muito boa, né, amiga? Mesmo, assim, a positividade são total, histórias assim. muito legais, porque a nossa ideia é essa, contribuir com histórias para a vida de outras pessoas. A gente sabe que cada um tem o seu caminho, as suas dores, as suas lutas, mas como a gente fala, a gente pode escolher as dores, né? A gente escolhe nossas dores e passa. Com certeza. Como a minha passou, né? E é onde eu posso estar aí ajudando várias outras mulheres, professores e mães a ver e enxergar seus filhos e criarem pessoas para um futuro melhor. Então, por que eu pensei na Dani aqui? Porque quando ela me falou o trabalho que ela fazia, vou confessar para você, tocou no meu íntimo. Ai, que bom. Sabe? Porque eu tenho
4 filhos, né? Todo mundo sabe que tem um post que chama Mãe de quatro. Quatro. Duplo sentido, mas tá tudo ok, porque é isso mesmo. Mas eu tenho desses 4 filhos, 3 e 2 com um diagnóstico mais grave, que é dislexia, TDAH, né? E assim, foram muito rotulados na escola. E por ser uma família muito grande, muitas personalidades, a gente entende que a gente cometeu alguns errinhos nesse caminho. E quando você falou para mim assim, que uma criança que tem alguma dificuldade ou algum problema na escola, a família está adoecida. Sim. E isso me tocou porque a minha psicóloga fala isso muito para mim. E talvez o filho que seja mais, abre aspas, problemático, que não é isso, mas a gente vai usar esse termo para ficar mais claro, talvez a pessoa que tenha mais consciência e que mais sofre com tudo que está acontecendo no seu entorno. Eu vou nesse momento trocar o termo da Gabi. Não é a pessoa mais problemática, é a pessoa que está vivendo a situação mais interessante, no mais momento, sensível. mais sensível, né? Pra gente Exatamente. destruir, descriar qualquer situação. Exatamente, tá? para não rotular, rotular vamos dizer, essa palavra. Rotular, é Exatamente. sensível. E sim, e a gente percebe que é isso, que os nossos filhos, eles adoecem porque nós estamos adoecidos, né? Como eu te falei, se eu tenho uma interação eu como professora, como uma criança que ela apresenta dificuldades, porque lá na escola ela vai ter com as crianças o mesmo tratamento que ela tem em casa. E se ela é uma criança agressiva, se ela é uma criança que xinga, porque é isso que ela recebe. E se eu faço uma interação com essa criança e eu não faço com a família, infelizmente ela volta pro lar adoecida e tudo que eu trabalhei com ela foi perdido. Ai, gente, isso é lindo. De verdade. Porque toca num ponto muito pessoal. Entendeu? Aí a minha pergunta é a seguinte: você trabalha a família, não necessariamente a mãe. A família. Tá. Eles têm que ter consciência do que eles estão fazendo de errado para aquela criança. Eu sou hoje de escola pública, trabalhei muito tempo em escola particular. A gente encontra esses casos? Sim, encontramos. É uma doença, vamos dizer, independente de classe social. Classe social é universal, vamos dizer assim, né? Não é só do Brasil, é de todo o mundo, vamos dizer, né? Então, só que ficou muito mais claro com aquelas crianças da rede pública, aonde não tem um conhecimento, onde não tem um amparo, onde a família sobrevive. E aí o quê? As minhas crenças, o meu conhecimento, tudo que eu vivi, eu estou repassando para o meu filho, porque eu não aprendi a fazer diferente. Então é muito importante a gente trabalhar sim a família. Porque se eu trabalho a mãe e não trabalho o pai fica fora, a mãe dá amor, o pai vem e desconstrói. Mas eu queria te perguntar, como é que você faz para conseguir trazer essa família? Porque muitas vezes, por falta do conhecimento, e a gente entende porque a pessoa às vezes pode ficar um pouco relutante, né? Sim, fica difícil, mas aí eu tô o quê? Criando palestras e levando nas escolas, falando, a princípio, de conhecimento. Eu tô doando o meu conhecimento para transformar essas vidas. E aí, a partir daí, eu ensino algumas técnicas que eu aprendi no decorrer da vida e que elas podem fazer, mas o principal, a família, cada um deles tem que saber quem é. Tem que saber identificar os sofrimentos que tiveram. Por quê? Porque elas têm que quebrar um padrão. Isso tudo é uma questão de padrão, repetição de padrão. Como a gente conversou, eu também repeti esse padrão. Sou mãe de trabalhava em duas escolas particulares, onde eu não tinha tempo para o meu filho. E a criança muito nova vivia doente. E aí a gente vê que essa doença pode ser o quê? Um chamar de atenção, um emocional que quer a mãe perto. Eu não tinha tempo para ele. Ele chegou 1 ano a tomar 8 antibióticos
por ano. E aí eu resolvi, conversei com minha coordenadora e pedi para que, se fosse possível, me desligassem da escola, de uma delas. E eu continuei em outra. Nesse processo ele melhorou, mas aí eu também me desliguei da outra escola para me dedicar ao meu filho. Só que eu continuava repetindo o padrão de impaciência, de que tudo tinha que ser do meu ritmo. Eu sou dominante. Meu filho, ele é estável. O estável é o quê? Uma criança mais lenta. Dani, desculpa te interromper, mas é porque provavelmente vai ser um questionamento recorrente dos seguidores. Você fala, eu me desliguei, né, pedi para ser desligada, Aham. etc e tal, então você escolheu ficar em casa Sim. para cuidar do seu filho. Eu acho isso fantástico. O seguidor provavelmente vai falar, mas ela tinha condições. Não, eu não tinha. Entendeu? Então, assim, como é que faz para quebrar este padrão? Entendeu? Sim. De que, Ainda que ela não possa é. se desligar, porque a gente sabe, ainda mais por você estar na escola pública, Aham. então a gente sabe que tem muitas mães que são a renda Sim. da casa Aham. e ela não pode, mas ainda assim é possível fazer um trabalho. Sim, sim. Na época eu estava em escola particular e eu não podia ser desligada. Hoje o salário, vamos dizer, o salário do meu esposo não manteria a casa. E aí o que eu fiz? O que eu recebi eu investi em máquinas e aprendi a costurar. Fui ok. Olha ok. aí, gente. Eu Aí fui o foi a quê? pegada. Eu fui autodidata. Aham. Eu assistia vídeos na internet e replicava. E assim eu criei coisas, eu fazia mala de maternidade. Era material sintético, não era tecido, não era roupa, eram bolsas. Aham. Então, eu fiquei 2 anos trabalhando com isso. Só que vieram as consequências. Eu engordei muito. Eu tinha prazo para entregar encomendas e eu procrastinava. Porque talvez fosse uma repetição de padrão. E aí eu não tinha tempo, continuava não tendo tempo para o meu filho. Foi onde meu esposo falou: você tem uma formação, você é professora de educação física, vai dar personal. Aonde eu voltei a trabalhar como personal, ganhando como empreendedora, vamos dizer assim, né? Aonde eu criei ali um leque de clientes e consegui aí sim ficar com meu filho. E aí veio a oportunidade de fazer o método CIS, eu não posso deixar de não falar. E foi aonde eu vi que eu replicava os padrões dos meus pais no meu filho. Novamente, eu vou te interromper. O que é o método CIS? Eu realmente sou completamente out dessa... eu sou um ser que não conhece absolutamente nada Desse universo. desse universo. Então, pode ser que a gente tenha alguns seguidores também. Então, o que seria o método CIS? O método CIS é o maior treinamento de inteligência emocional, onde a gente fica 4 dias imerso, vivendo vários conteúdos, onde há desbloqueio de crenças que nos limitam. Que estão no nosso subconsciente. São coisas que a gente viveu lá no passado com nossos pais e que a gente não lembra. Vocês, se eu perguntar assim, vocês lembram de algum fato que aconteceu na sua infância que foi marcante? Ou você lembra da sua infância? A maioria das pessoas vai falar, cara, eu não lembro da minha infância. Eu lembro muito pouco. Eu não lembrava, e aí, fazendo um trabalho com a minha psicóloga, a gente fez uma espécie de regressão, mas não teve hipnose, não teve nada, mas é métodos, acho que Seria um resgate, né? que ela vai utilizando. E aí eu falei, meu Deus, eu abri a caixa de Pandora. Acho que o nosso áudio travou bem na parte em que você pergunta Pra Dani, porque a Dani fala que ela dos 0 aos 8 anos, né? A gente consegue construir, não é a personalidade, mas um mindset Isso, positivo. na Aí eu me questionei e perguntei pra Dani, putz, Como é que eu faço agora? como é que eu faço Meu filho agora? já tá Porque grande. eu era mais nova, eu não tinha essa consciência, que eu tenho um filho temporão, o mindset dele eu estou trabalhando, eu já consigo ter essa consciência, mas eu te pergunto, os outros, eu consigo resgatar? Sim, consegue. Como empilhamento de memórias.
nosso padrão, a gente faz uma repetição porque a gente teve um empilhamento de memórias e memórias não tão boas que o nosso mecanismo, o nosso cérebro, ele apaga, mas que está no nosso subconsciente. Para refazer esse novo elo com seus filhos mais velhos, você tem que criar novas memórias. Fazer um tempo de qualidade é ter validação, é olho no olho. E criar, momentos ruins vão sendo empilhados, como se fosse esse pote. Uma compensação. E aí tem as memórias que foram colocadas ruins. Quando vem as memórias boas, ela vai sobressaindo e as certeza. ruins vão sendo apagadas. E aí é o que? É o tempo de qualidade, é a validação, é o olho no olho, é passear talvez só vocês e eles, ou só você e um deles. É fazer esse momento, é fazer com que ele se sinta amado. Porque a gente pensa assim, poxa, eu tenho de 0 a 8 anos para criar e de 8 a 12 para fortalecer. E agora, como que eu vou fazer? Perdi meu filho. Não perdi. Não perdi. Nossa, você falou a palavra que exatamente isso, que é uma dor e eu falo, meu Deus, desculpa a palavra, caguei a cabeça do meu filho, mas não, eu posso. Você pode descagá-la. É fazer, validar, é falar que ele pode, que ele consegue, é criar novas memórias fortes. E aí as ruins vão ficando de lado. E perguntar para ele. Eu pergunto muito pro meu filho. Meu filho hoje ele tem 8 anos. Uhum. Eu consegui reverter o meu quadro. Quando eu fiz o primeiro estudo, ele tinha 6 anos e pouco. E eu mudei totalmente. E aí eu pergunto para ele, meu filho, você tem alguma coisa que a mamãe fez para você que foi ruim, que te marcou? Às vezes ele fala que sim, às vezes ele fala que não. E quando ele fala que sim, poxa, eu errei aí. Então, como que eu vou trabalhar? Vou criar uma memória forte em cima dessa que ele está me relatando, para apagar. Mas aí eu vou entrar numa questão. Esses filhos, como foram criados em ambientes talvez não favoráveis para o crescimento dele, eles aprendem uma forma de se proteger. E aí, assim, acabam ficando manipuladores, acabam justificando que tudo é culpa dos pais. E como trabalhar isso? Porque isso acaba acontecendo, porque foi a maneira que ele aprendeu para se defender. Sim. Você concorda? Concordo. E aí, o que eu uso muito com os meus alunos e com meu filho? A gente falou há pouco da Bíblia, né? Uhum. Eu falo muito sobre identidade. Quem Deus criou você para ser? Uma pessoa boa, uma pessoa amorosa, uma pessoa bem-sucedida. Você é imagem e semelhança de Deus. Deus não tem rancor, Deus não tem isso. Então, vamos tentar mudar? Quando você sentir essa raiva, esse rancor, tentar manipular, vamos pensar de forma diferente e fala para mim se você tiver dificuldade que eu quero te ajudar. Dani, desculpa. É porque aí você está trazendo de acordo com a sua criação. E a gente tem que entender que tem outras famílias. Então, assim, como é que, por exemplo, uma família que digamos que seja, que não acredita, como é que ela poderia trazer isso? Pela mesma forma, sem colocar Deus, seria mais ou menos isso? Sem personificar. Com certeza a gente fala ateu, mas crê em algo. Eu acredito que deve crer. Porque no momento, nem que não seja Deus, uma força superior, algo. E esse algo, para ser bom, para te ter dado a vida, ele tem que ser bom. Sim. Então, é buscar isso. Poxa, você é luz. Você é luz no mundo. Você é sal na terra. Você nasceu para prosperar e para levar luz para o mundo. Eu gosto de dizer muito aqui que, às vezes, eu sempre comentei isso com meu marido. E a gente se comove muito quando as pessoas falam assim, mortes que são mortes coletivas, avião que cai, isso aqui. Ai, morreu tantas pessoas. Mas aí eu falo assim, uma morte, ela é uma perda muito. Porque eu costumo dizer assim, somos únicos. Sim. Entendeu? Então, se somos únicos, todos nós somos especiais. Né? Sim. Sim, e aí é buscar isso, buscar que ele reconheça nele essa parte especial no mundo. Essa luz.
essa luz no mundo e principalmente o lugar dele na família. Ah, isso é importante. Por quê? Se ele tem esses aspectos, é porque em algum momento na vida dele ele não se sentiu pertencente. Faz sentido. Ele se sentiu excluído. Uhum. A gente inconscientemente, não sei se foi muito próximo o nascimento deles. Foi? Dos seus meninos? Dessa minha inconsciência. Não, o Qual a diferença aniversário de de idade. Ah, não. É pouca. Dos 3 primeiros, a diferença é pouca. No máximo, a uma tem 1 ano e meio, os outros 2, 11 meses. Então, entende a falta do pertencimento e a dúvida dele? Porque talvez você deixou ele muito pequeno para cuidar do outro e ele se sentiu abandonado. Ele não se sentiu pertencente àquela família. E aí... Cara, mas isso é muito... Desculpa. Mas isso é muito louco, porque assim... É isso, tá posto, né? Eu tenho um bebezinho aqui e eu estou grávida e tá posto isso. Sim. A gente vai de acordo com o que cada um tá precisando mais ali naquele Mas momento. só que inconscientemente, a gente, claro que o bebê ele vai precisar de mais atenção. Mas talvez a criança, no inconsciente, tudo é o que a criança significou para aquele momento. Não é nós, pais. Entendi. Amiga, mas eu posso falar isso com propriedade, porque a diferença de 2 filhos meus, que é uma menina e um menino, é de 11 meses. Ou seja, eu engravidei de um deles com 4 meses. Aquela história de amamentar não engravida. Engravidei. E a diferença deles foram 11 meses. E o que aconteceu? A primeira, ela era muito boazinha. Eu até falo assim, nossa, essa menina já veio com uma evolução espiritual incrível, porque parece que ela sabia que 11 meses depois viria um irmão. Em alguns momentos, é tão inconsciente mesmo, que eu estava com o mais novo no colo, o bebê de colo, e ela, por ser muito boazinha, e é engraçado que ela não chupava chupeta, ela tinha um paninho. Ela estava sentadinha no chão, sozinha. Aí uma amiga da minha mãe que foi me visitar para conhecer o outro neném, falou assim, meu Deus, ela tá ali sozinha. Ali a minha ficha caiu. Eu falei, meu Deus, na verdade eu tenho 2 bebês. E inconscientemente eu estava dando mais atenção para o que era mais novo e pela outra ser extremamente dócil, ela estava de escanteio. Mas foi preciso essa amiga da minha mãe perceber isso. Ela falou assim, tadinha. Perceber e falar, né? Perceber e falar, porque foi muito forte aquilo para mim. Pois é, e é isso que acontece. Não é nós, pais. Dá certo que a gente, às vezes, é da natureza humana, da natureza ter que criar e cuidar o menor. Mas a gente não pode esquecer. Todos precisam, né? Só que todos precisam. E não é o que a gente passa para eles, são o que eles... É o significado que eles dão. Poxa, minha mãe tá com ele, me esqueceu. É o entendimento deles, né? Não é o nosso. É isso. É. Não é o se nosso. Colocar no lugar do outro de verdade. E aí vem, vem, acolhe, vamos ajudar. Como que reverter isso? Como fazer ele pertencente? Momento que o mais novo estiver dormindo, nem que seja 10 minutos. A mãe tá cansada, tá com recém-nascido. Mas 10 minutos de qualidade, olho no olho. Esse é seu momento, minha filha. Aí enche o pote de amor. Aí, vamos dormir nos 3? Tá dormindo? Vamos descansar? Vamos descansar os 3? Tá, então agora eu vou trazer aqui, então, uma pauta que me dói. Que é a responsabilidade masculina nisso. Você tá entendendo? Porque, ok, eu estou com o bebê aqui, mas se a família, né? No caso, tradicional. A família tradicional brasileira, ainda que não seja Não, a tradicional. É palavrinha, mas... Ainda que não fora seja de moda. tradicional, você está entendendo? Por quê? Porque existe um pai. Sim. Então, assim, aí é que vem para mim. Porque, novamente, a gente está, de uma certa forma... Sobrecarregando a mulher. Sobrecarregando a mulher e olhando a postura da mulher. Né? O tempo todo que você vem falando aqui, você vem... Eu estava com o bebê, eu isso, aquilo, que não sei o quê.
Só que a gente ainda não pontuou aqui as responsabilidades masculinas, Sim. né? A responsabilidade paterna, estando ou não com essa mulher. Uhum. Porque eu acho que independe de estar casado ou não, a responsabilidade continua, Sim. tá? Ninguém faz filho com dedo, então Sim. Sim, e o pai ele tem que reconhecer assim qual é o papel dele. E suprir a necessidade desses filhos quando a mãe estiver carregada. Só que tem um porém. O pai que vai pra rua pra ganhar o sustento. e a licença paternidade é só de 5 dias. Sim. E aí a mãe se vê como? Só. Ela também precisa de um apoio, não é só as crianças. Sim, A mãe também precisa. Quantas vezes você não se viu? Caramba, não tenho ninguém para me ajudar. De repente, vê aquela criança, vê a outra ali e eu tô só também. Tem uma cena muito característica da minha vida, é que a minha primeira filha, ela nasceu e ela era muito chorona, muito elétrica, sempre foi, né? E um dia meu esposo chegou em casa, eu estava sentada no meio da cama de casal, com ela no colo, e as duas chorando. Aí ele, mas por que você está chorando? Eu falei, porque eu quero dormir. Eu preciso dormir. é surreal. Teve um pediatra, não vou dizer o nome da amiga, mas teve um pediatra que falou assim, você já colocou tela na janela? Meu Deus. E aí ela falou, não, eu não lembro, eu acho que ela falou que não. Ela falou, não. Pois então coloque. Ah, pra ela, né? Porque, não, ela estava num nível de estresse tão grande que, assim, a probabilidade dela se tacar ou tacar a própria criança era real, entendeu? E, assim, aí ela assustou, tipo assim, que aquele pediatra pudesse estar pensando isso. Que é isso? Aí o pediatra falou, você não tem noção. Enquanto É isso assim, ó, porque né? um Você não estado. sabe o Ainda estado. mais o primeiro Exato. filho que a gente não tem preparo nenhum. Nenhum. Meu filho chorava, ele saiu da maternidade chorando. Chorando de cólica, ele tinha muitas cólicas. E minha mãe falecida, eu não tinha ninguém por mim. Pra te orientar, né? Sim. Nossa, eu sofri muito. Eu ligava para amigas, para minha comadre, por favor, me ajuda, eu não tô dando conta. E aí é um processo que a gente vive. E onde está o homem, o pai? Trabalhando. Ah, é certo, errado? Não, não é certo, né? Que a gente queria que fosse. A gente nem gosta de colocar o que é certo e o que é Não é errado, nenhuma né? questão de ser certo ou errado, mas eu acho inclusive a gente está sempre analisando a postura da mãe, a postura da mulher, mas a gente nunca reflete, a gente nunca traz essa responsabilidade. E nós temos filhos homens, então eu acho que é uma boa a gente começar a colocar isso na cabeça dessas crianças que estão crescendo, que se tornarão homens, de que é isso, assim, sabe? Ao ajudar. Você fazer o básico é simplesmente ser pai. Você não tem que ser aplaudido, não. Você tem que fazer muito mais, porque a gente me incomoda muito, né? Esse lance. E aí a minha pergunta é como é que faz com essas famílias que geralmente não tem papai e mamãe juntos, em que a mãe também está sobrecarregada e que não tem como você julgar, né? Como é que você consegue modificar através das suas técnicas isso, né? E se você consegue trazer esse masculino também, tipo, dentro da escola pública, né? Que hoje você atua porque dentro da escola eu acho pública. que é bem mais, assim, a cabeça masculina ela é mais relutante, né, para esse tipo de processo. Sim. Mas quando entra, talvez as mudanças significativas são mais deles. São mais deles, né? São. Quando eles estão favoráveis. Porque vira uma chave mesmo, né? Vira. Falo isso, por exemplo, da minha casa. Meu marido é outro depois que fez. Outro homem. Então, a gente não pode deixar de incluí-los. Tem a questão da autorresponsabilidade. Crianças de pais separados. Cara, eu tenho que saber que minha responsabilidade é uma e que a do meu esposo do pai da criança é outra. E pontuar. Eu vejo muito erro em mulheres que eu falo que a mulher, quando separa, ela tem que esquecer o que o homem é e lembrar do que ela é. Ela é mãe. Ela não tem que falar pro filho, seu pai é isso, seu pai é aquilo, seu pai... Cara, já tá confundindo a cabeça daquela criança.
mesmo que ela não tenha uma ligação boa com o pai, é pai dele, com o pai da criança. É pai daquela criança. Novamente, Dani, eu vou te interromper. Jogada, né? Novamente, eu vou te interromper. Eu concordo com tudo que você está falando, entendeu? Eu acho realmente, em gênero, número, grau. Alienação parental. Não cabe em nenhuma das partes. Mas, Nenhuma das novamente, a partes. gente está colocando como se a mãe fosse 100%. Sim, mas E o a homem também faz isso, e muito. É 50%. É. O meu óvulo, se não fecundar com o espermatozoide, não vai Sim, gerar sim, ninguém. sim. Então, é 50%. Aquela criança é 50% de cada um. É, sim, não, mas aí é onde eu vou chegar. E aí, quando a mãe e o pai não fazem esse embate, vamos dizer, né? A mãe assume as responsabilidades dela e o pai tem que assumir a deles. É ter que dividir esses papéis, sim. E não é quando vai para casa do pai, quem assume a responsabilidade é quem? A avó. A madrasta. A avó. Terceiriza-se. Terceiriza, ele nunca está presente. Então, ele tem que ter o quê? Autorresponsabilidade. Saber que o que ele faz é culpa dele. E se ele não está ali assumindo a responsabilidade do filho dele, é porque é dele. Ele que não quer assumir o papel. Não é da mãe, que fez várias coisas. Não é o papel da madrasta, da esposa atual e nem da avó. Então, é trazer para essas pessoas que eu colho o que eu planto realmente, a autorresponsabilidade, para mudar esse papel. E a gente fala que no início, a primeira chave que tem que se mudar nesse processo é exatamente esse. A pessoa entender que o que ela planta, o que ela colhe é o que ela plantou, que é a autorresponsabilidade. E não é porque o fulano não está comigo, não é porque fulana não me ajudou. É porque talvez eu não fui um bom companheiro para ela. Porque talvez eu não fui um bom pai para essa criança. Então, o início de tudo é trazer a consciência da autorresponsabilidade. Mas é exatamente isso. Então, assim, até mesmo quando a gente vai falar que eu abomino, entendeu? Assim, e por experiência própria, gente, você não precisa falar mal. As crianças, elas vão crescendo e elas vão percebendo, você não precisa abrir a boca, entendeu? Porque a pessoa vai perceber, uma hora a pessoa vai perceber. Mas eu acho que a nossa discussão enquanto mulher, não só por formarmos os nossos filhos homens, mas a nossa discussão enquanto mulher, ela tem que começar a dar foco também, e principalmente no masculino. Sim. Porque se essa mulher está estressada, se essa mulher está cansada, se você pegar uma mãe separada, que cria seu filho sozinha, e um pai, essa criança vai preferir o pai. Por quê? Porque o pai vai pegar de 15 em 15 dias, geralmente ele não cumpre o seu papel de fato, o seu papel de 50% daquele DNA. Então, você vai pegar o pai descansado, você vai pegar o pai que vai te levar para passear, é só a parte boa. Olha, eu vou colocar muito claro até para quem vai assistir, né? A minha opinião. Se hoje eu chegasse e me separasse, eu queria guarda compartilhada. Sim. Por quê? A obrigação minha é a obrigação sua. Não é só meio de semana eu lá na correria, levando o menino para a escola e buscando, fazendo tarefa, e ele lá curtindo. Não, amigo. Metade meu, metade seu. Não é metade para ser criado? Uma boa opção, né? Mas quando se tem essa opção, né? Porque assim, é exatamente isso, assim, porque você não obriga, você tá entendendo? Infelizmente, a gente tá com um aspecto mental que a gente não consegue obrigar o cara a criar essa consciência. A gente não consegue obrigar o cara a amar. Você não consegue obrigar um pai a amar seu filho. Mas aí eu acredito que entra aí o seu trabalho. Sim, E aí como é que faz? Dentro da escola, na prática. Essa é a questão. Na prática. A questão das palestras. A primeira palestra que eu faço, que tem que ter, é a questão da identidade que vem com a autorresponsabilidade. Okay. E a partir daí a gente começa a ver algumas
significados que foi dado pra gente. Uhum. Se eu não consigo amar meu filho e ver que ele é pertencente a mim, é porque talvez eu não tive isso. E aí essa mentalidade tem que mudar. Mudar tanto do pai como da mãe. E perceber que eu tenho obrigação com aquela criança de formar. Quando uma criança, tanto mulher quanto homem, toma abuso ou da mãe ou do pai, a gente sabe que eles pode criar uma aversão. E não querer ter, ou não gostar mais daquele pai, e não querer ter, criar vários traumas. Então é trazer consciência, eu acho que para os pais que eu falo, pai e mãe, dessa realidade. O que você quer passar para o seu filho? Pais que estão separados, mas que amam e querem gerar você para o bem, ou pais ausentes, que uma mãe é muito presente e super protetora, e um pai ausente, que nos momentos está ali, leva. Eu acho que muito mais o que você quer passar para os seus filhos é qual é a sua responsabilidade na criação desse ser humano. Entendeu? Porque se trata de responsabilidade. Sim. Entendeu? Porque é aquilo que a gente falou, né? A gente entende que muitas vezes esses lares doentes, porque são ciclos que vêm se repetindo. A gente está numa geração, graças a Deus, que a gente consegue ter acesso a todo esse aparato, né, de técnicas, de informações que consegue muitas vezes trazer a gente para a lucidez. Né? Então a gente assim não está demonificando nem pai, nem mãe, de maneira nenhuma, porque a gente acredita que 98% dos casos, tirando, tem uns doidos aí mesmo, as pessoas erraram, mas achando que estava acertando. Não, deram o seu melhor, porque não tinha a menor consciência. E hoje, entendeu? É isso. E hoje a gente tem essas ferramentas, que aonde nas palestras eu trago essas ferramentas para que eles aprendam e reescrevam nossa nova história. E funciona. Dá resultado, porque ela dá palestras, né, em escolas públicas. E a gente vê que é uma quantidade muito grande de crianças que estão, né, desestruturadas. Né? Porque a gente vê que a vida de um professor público hoje não é fácil. Entendeu? E aí, acho muito interessante esse seu olhar de entender que se eu cuidar deste jovem, dessa criança, não vai ser o suficiente. Tem que mudar a família. Tem que mudar a família. Tem que mudar, talvez, até a postura do professor. Do olhar dele para essa criança. E aí, no caso, primeiramente, a família. Quando ela tomou essa consciência, eu ensino o reverter dessas memórias. Como que ela vai agir com essa criança? Validando, elogiando, trocando os maus significados, porque a maioria só pontua o que é ruim. Mudando esse significado, pontuando o que é bom. E aí a gente vem para a visão do professor, que é um professor que não tem conhecimento, a grande maioria não tem. Eu falo porque de onde eu estou. Que professores falam que crianças são laudadas porque são agressivas, que crianças muito enérgicas têm alguma coisa. Só que a gente não conhece a realidade da vida dessa criança. Não é o que ela é ali naquele momento, e sim o que ela traz. E aí eu luto muito com isso. Eu tenho um aluno que ele é muito fechado na dele. É muito encolhido, tudo para ele é ruim, ele não gosta de receber elogio, ele não gosta de ser validado. Eu falei, meu Deus. E eu fazendo minhas ações com ele, eu não consigo acessar aquela criança. Aí eu falo, é de casa. E às vezes é do útero. Sim. São coisas que aconteceram no Minhas crianças estão lascadas. No processo. E aí, nós... Não, amiga, ela acabou de dizer que a gente consegue resgatar. Consegue. Nada tá perdido. Quando é do útero, como é que a gente resgata? É da mesma forma? Da mesma forma. Amando. O processo é o amor. Mas é engraçado, a minha psicóloga falou isso.
que a minha primeira filha ela nasceu muito nervosa, mas foi uma gravidez muito conturbada. E o João também foi uma gravidez muito conturbada, porque foi uma gravidez seguida da outra. Então, é hormônio pós-gravidez, hormônio pré-gravidez, foi uma loucura. E essa minha filha, ela sempre foi muito questionadora, muito, né, muito empáfia, assim, sabe? Mas chorava muito. E aí a minha psicóloga falou, você tem que entender que muita coisa veio do útero, mas isso não significa que a culpa é só sua, porque você vivia dentro de um contexto. Sim. Vamos trocar culpa Entendeu? por responsabilidade. Por responsabilidade. Você Responsabilidade, vivia dentro de um contexto. Se o seu emocional estava abalado, Sim. vamos perceber o que está Qual acontecendo. era aquele contexto? aquele emocional? Exatamente. Entendi. Porque, assim, ainda assim que a gente fale, vem do útero, aí alguns seguidores nossos podem entender, então a culpa é da mãe? Não. Não. É porque a gente, quando tá grávida, a gente, eu vejo, assim, porque eu me vi, assim, como aberta a captar tudo. Tava captando tudo. Eu sei que eu vou ser repetitiva, mas eu volto. É justamente isso, assim. A responsabilidade do masculino. Entendeu? Eu acho que... porque a gente sempre fez o foco em cima do feminino. Porque é o feminino que cuida, porque é o feminino que está lá, é o feminino que leva no médico. Não adianta, é isso mesmo, entendeu? A realidade é essa mesmo. Mas se a gente não começar a debater na internet, que é um espaço democrático, a responsabilidade do masculino, a gente nunca vai trazer essa consciência de que agora a gente adquiriu enquanto mulher. Sim. Você adquiriu essa consciência por quê? Porque você foi. Você foi fazer o curso, você, sabe? Você primeiro sentiu, né? E depois você foi buscar aquilo. Mas essa discussão, por quê? Porque a discussão na internet era em cima do feminino. Sim, eu vou falar uma realidade que eu vivi em casa. Eu fiz esse curso primeiro, 1 ano antes do meu esposo. Então seu esposo fez o curso. Fez. Depois Foi que- aonde que ele mudou. Mas até aí, ele fazia errado. E é aonde eu pontuava pra ele. E o que ele falava? Tem que criar esse menino, é pro mundo. Ele é homem. Vai se abater por qualquer coisa. E eu, mas não é assim. E aí tinha um diálogo, um embate muito grande dentro da minha Entendi. casa. Chegava no consenso. Não. Que era tudo, eu vou bater. É que eu vou pegar o cinto. É que eu não sei. E eu falei, não é por aí. Porque era o que eu fazia. E quando eu vi que eu fazia errado, eu comecei a dar amor. Só que ele, por outro lado, ele apanhou muito dos pais. E ele queria repetir o padrão dele. E eu falava, não é assim. Ele vinha com a justificativa masculina, machista, de que tô criando filho pro mundo, vai pro exército, vai sofrer. E vai, qualquer coisinha, não vai querer desistir. Quando ele fez e que mudou a chave dele, que ele viu que realmente não é pela agressão, que talvez não é pelo imposição e sim pelo amor, mudou. Eu acho que é deixar claro que é amor, não quer dizer ser condescendente, Não. né? É sim, não é não. Exatamente, Não é mas deixar- tudo com amor. Não Com é você tudo com deixar amor. seu filho dar na tua Não. cara, como a gente tem visto também. Não. Que tá sendo o extremo, né? É impor limites. É autoridade com amor. Entendeu? Por exemplo, meu filho quer fazer uma coisa, eu falo, agora não é o momento. Não vai ser. Mãe. Não é o momento. E eu, como dominante, então adoro dizer um não, né? Não, assim, Eu mas. acho que eu sou dominante. E aí e eu explico por quê. E não vai deixar livre. Senão realmente vai bater na gente. É ter disciplina. E aí vem aqui a questão da consciência do homem. E é muito difícil, porque a criança tá aí do nosso útero. O homem faz raiva pra gente, só que a gente que tá passando pra criança. Então, por isso que a gente sempre destaca o papel maior Feminino. da mãe. Sim. Porque tá E a uma gente ligação mesmo- muito próxima. A gente mesmo traz essa responsabilidade, É. né? Porque é muito da mulher, de querer assumir tudo. Eu sei disso, mas eu continuo achando que essa discussão ela tem que ser no foco masculino, não adianta, gente. De verdade, assim, sabe? Talvez pela minha experiência de vida, eu sempre dei muita ênfase nisso, entendeu? Porque, assim, a maior responsabilidade sempre vai ser nossa, mas isso não tira a responsabilidade do masculino. E quanto menos a gente fala, ok,
a gente está... O que eu entendi que você me falou. O cara faz alguma coisa, mas sou eu que sinto e sou eu que passo. Aham. Ok, então vamos ensinar essa mulher a bloquear. Sim. Beleza, estamos ensinando essas mulheres a bloquear isso para não passar para o bebê. Isso acaba sendo um paliativo. Mas isso não faz com que o homem não faça. Sim, Então, assim, se a gente está num espaço livre, democrático, nem que seja para que o masculino escute só através de cortes, a gente precisa também e principalmente falar. Porque, assim, nós já estamos criando nossos filhos homens, né, de forma mais consciente, de uma forma diferente do que os Sim. pais deles foram criados. Sim. Né? Então, isso já é uma grande evolução. Mas isso não tira uma gama enorme de pessoas que continuam com essa... Perpetuando isso. E porque não tem conhecimento. Eu né? acho que é isso. Porque não tem o conhecimento. E porque a gente não fala. Sempre que a gente vai fazer análise, a gente faz análise em cima do feminino. Então é trazer realmente um leque. Não é englobar só a mulher, realmente. É o casal. Entende? É isso. É o casal, sim. São tem que genitores. mudar. Se não for um casal, que sejam genitores, né? Vamos usar esses termos, sim, se for o caso. Sim. E o homem, como a mulher, ele tem que ter essa consciência, que o papel dele é fundamental na criação desse filho. Então, que, assim, a gente que carrega, é a gente que carrega. Quantos? A gente falou isso no podcast da Tati, né? Doutora Tati. Quantos filhos você faz por ano? Você só faz um. Eles podem fazer quantas vezes eles puderem transar. Se eles conseguirem transar 10 vezes no dia e essas 10 mulheres estiverem ovulando, ele pode engravidar 10 mulheres e fazer 10 filhos em um dia. Depende da capacidade Disposição. e disposição. Você está entendendo? Se ele for transar com uma mulher por semana, então assim, em um mês, se ele transar com 30 mulheres, em um mês ele pode gerar 30 filhos. Por que a sociedade continua discutindo em cima apenas do feminino? Eu acho importante que é justamente essa sua visão de vamos ensinar essa mulher a bloquear, vamos ensinar porque é ela que está. Mas, ok, na prática. Na prática, na sua palestra, com os alunos, com a escola, na internet, a gente tem que ensinar esses homens. Com certeza. Então, a discussão ela tem que vir com viés, infelizmente, gente. É chato, é repetitivo isso, mas eu que vivi isso e vivo, né? Vou trazer um exemplo. E eu me sinto confortável em falar porque foi meu próprio ex-marido que falou uma vez. Eu cheguei num ponto que eu acordava nervosa. Ao ponto de eu ir no psiquiatra, que eu acordava querendo matar as pessoas. Imagina você acordar já querendo matar alguém? Eu acordava gritando. Não, era uma coisa. E eu fui no psiquiatra e falei, olha, para mim, o momento de acordar, que é aquela responsabilidade, você tem que se arrumar para ir para o trabalho, tem que arrumar as crianças, não sei o que, aquele monte de criança. E aí um dia, esse meu ex-marido reclamou pro irmão dele. O irmão dele foi de uma sabedoria. Por quê? Eu acordava gritando, berrando, colocando as crianças tudo para se arrumar, que não sei o que, parará. E ele só levantava depois que estávamos todos prontos. E um dia ele reclamou. Porque eu reconheci que eu estava a mais, né? Fui no psiquiatra, comecei a tomar remédio. Eu até brincava que eu tomava remédio para dormir e tomava remédio para acordar. Entendeu? Exatamente isso. Entendo. Exatamente isso. E aí ele fez essa reclamação e o meu ex-cunhado virou e falou assim, e o que você está fazendo? Sabedoria, né? Enquanto ela está fazendo isso tudo, ela está nervosa. Por que você não levanta e vai ajudar? Por que você não vai fazer também? Por que você não arruma as crianças? Sim. E é isso. É divisão de tarefas. É isso. Entendeu? E essa divisão ela pode ser feita independente da pessoa estar junto ou não. Mas enquanto a gente não trouxer a responsabilidade do masculino, a gente vai continuar responsabilizando só as mães. E olha, que eu vou te falar uma coisa. Quem gera mais trauma nas crianças são os pais. Sério? Eu achei que era só eu. Eu achei que era eu. O homem. A ausência, talvez, né? Ausência. Severidade. Porque ele quer chegar em casa, ele quer o quê? Descansar. Ele não quer dar o contato e o amor para a criança. E se a criança vem para perto, ele tá cansado, ele vai fazer o quê? Sai daqui, menino. Já então, rosna. às vezes,
Não tem paciência e bate. Mas agora eu quero entender as transformações, né? Sim. Que você falou assim, por exemplo, acessar o homem é mais difícil, mas quando acessa a transformação é impressionante. E aí, assim, vamos botar empiricamente falando, né? Você conseguiu ver resultados? O que houve com essas crianças quando você teve esse contato com esse pai, com essa mãe, que você conseguiu acessar esse lugar neles, e aí você consegue perceber nitidamente a transformação desses filhos? Sim, sim. Pais que eram agressivos, que repetiam um padrão, eles percebem esse padrão e quebram. Ao invés de, como eu falei, tá cansado, chegou e a criança vem um colo, a criança quer um colo, quer um contato, às vezes veio o passo só à noite. Eles dão amor. E essa criança na escola vai refletir como? Aquele pai que eu chego perto, que me bate, que não é amoroso comigo, e passa a ser, eu começo a ser uma criança mais tranquila, mais amorosa, mais próximas dos meus colegas. Então, quando eu falo que as é uma confiança, né? A mudança é impressionante porque o pai está perdido. Ele não se conhece. E aí, quando ele começa a ter essa identidade dele, vê e fala, como caiu minha ficha? Eu falo de mim porque é o exemplo que eu tenho maior, né? Poxa, eu tô fazendo errado. Então, eles percebem que está fazendo errado. E vê que o papel não é só da mãe. O papel é dele também. Eu tenho a minha obrigação, de repente, a mãe fica em casa para criar os filhos, que a maioria das vezes é o que acontece na rede pública. Ou então a mãe vai trabalhar, os dois trabalham, e aí que esse filho se acha abandonado mesmo, porque de repente ele está numa escola de manhã e à tarde é uma escola integral. A minha escola é uma escola integral de esportes. E eles só vão ter contato com a mãe de manhã e com o pai e a mãe à noite. E quando esse momento o pai acolhe com amor, essa criança ela se transforma. Por quê? Eu procuro trabalhar com eles nas minhas aulas a questão da validação do que eles conseguem. Eu dou aula de natação. Teve uma criança o ano passado que ela começou a chorar porque ela não sabia bater perna. Eu falei, não é assim. Meu irmão falou que eu não consigo, que eu não sirvo pra nada. Na hora, meu coração se encheu de... Isso, mãe? Fala o que pra ele? Mas não o fala irmão é nada. reflexo né? E sua mãe fala o que pra ele? Eu fiz uma coisa que até não podia, mas enfim, na hora lá eu falei assim, pois fale pra sua mãe, falar pra ele que ele não pode fazer isso. E ela falou. Aí ela chegou no outro dia, professora, eu falei pra minha mãe. E ela falou, me desculpa, minha filha, eu não tava vindo. Reconheceu. E então teve uma quebra ali. Quebrou o padrão porque ali. ela não estava enxergando a mãe. E nem talvez o pai. E o irmão só. Falei, não. Na hora. E o meu coração arde nesses momentos, sabe? Quando eu vejo essas situações na escola. E eu não consigo me conter. E aí eu vou e faço minhas intervenções. Aí depois eu falei, meu Deus, daqui a pouco vem pai aqui reclamando de mim. Eu acho que hoje em dia, além do ambiente que a criança vive, né? A gente ainda tem uma contribuição fantástica, eu diria, no deboche, que é o acesso livre à internet. Né? Como a Regina gosta de falar, que a gente às vezes coisifica o negócio, que internet é um trem lá, mas na verdade são pessoas que estão ali por trás. E as crianças têm muito acesso a isso, né? Sim. Principalmente crianças de pais que trabalham muito e ficam, né, se não estão no horário integral, e todo mundo hoje tem acesso à internet. Tem. A gente sabe disso. E ali é um lugar que você pode semear frutos bons, mas também existem oportunidades esquisitas ali. Então, assim, você também trabalha essa questão dessa coisa da internet mesmo, né? Desse acesso livre demais, não sei. As músicas hoje que eles ouvem não tem letra, né, gente? É só sensualidade. Tá certo que eu ouvi até um post de uma pessoa falando que criança ela não tem maldade. A maldade está nos olhos dos adultos. Pode ser. E aí
Mas e se eu não te der limite? Se eu não falar que é certo ou que não é errado, essa criança ela não vai se sensualizar muito cedo? Uhum. Sim. E aí a gente tem essa conversa de que não pode, que é melhor tá. E eu costumo falar muito para os meus alunos que eles vão conseguir algo pelo estudo. Então, o tempo que eles estão dedicando demais à internet, por que não pega um livro na biblioteca, não vai escolher outros recursos para aprender? Uhum. Então, é assim, é um leque é muito grande para ser trabalhado. E aí a gente vai tentando fazer as intervenções, eu como professora, que eu consigo, mas precisa. Você tem um limite, porque É um limite? É. realmente o lar é... É. Por isso que fala que para uma educação dar certo é uma É o via conjunto. de mão dupla. Mão dupla. É família concordo. e escola. Escola como um todo. Mas eu vejo que É porque muitas famílias delegam tudo para a pra escola, escola. né? Isso Sim. a gente vê muito. Sim. E principalmente tem que ter professores preparados. Graças a Deus, às vezes alguns alunos caem na mão de pessoas, né, que eu falo que são pessoas que têm, fazem a diferença. que né? fazem a Tem diferença. professores que fazem a diferença. Realmente. Sim, tem. que marcam. E eu acredito que eu consegui dar uma marcada em alguns momentos. O ano passado eu tive um caso muito grave de roubo nas minhas coisas. E eu, em momento nenhum, com essa criança, eu rotulei. Eu amparei, eu conversei, falei que ele não poderia fazer aquilo, que não era o princípio, não era o momento. Tinha uma história. Ele perdeu o pai, foi rejeitado pela mãe, vivia com a avó. E com essa perda do pai, ele, talvez para suprir, ele pegou um cartão meu para comprar doce. Doce, aí a gente vê a ausência do amor do doce. E aí eu super acolhi. A criança vendeu coisas para repor o dinheiro para mim. E veio me entregar. Cara, é assim, é emocionante assim de falar, porque só veio aquela vida com o meu olhar de amor, Sim. de não rotular, de mostrar o caminho que você tem que estudar, é por aqui, não é por aqui. Então eu vejo que o papel do professor... Você vê claramente que ele foi um produto do meio e que não era uma questão de caráter, nunca foi. Não. E você ter essa visão... E aí eu conversei com amigos, um amigo que até delegado ele falou, não rotule, acolha. E eu acolhi com amor. E ele vem hoje, é aluno da escola, ele me abraça, ele me beija. Porque ele reconhece em você esse amor que talvez ele não tenha. E aí eu venho abraçar. E ele falou, professora, minha avó quer falar com você. Liga para minha avó, por favor. Eu liguei e ela conversou comigo. Eu falei, não se preocupe. Nunca irei tratar ele mal. Eu entendo completamente. Mas se fosse outro professor que não tivesse inteligência emocional? Ia rotular essa criança e, ao invés de buscar e mostrar o caminho... Estaria à deriva, né? Totalmente. Então, é por isso que eu falo que é muito importante isso para os professores, para uma escola. Meu filho, o conversador... Mas aí eu entro na questão, sabe, que... Porque eu entendo esse embate da Regina, né? Então eu começo a entender porque você, com todo o seu estudo, com todo o seu entendimento, você está conseguindo fazer grandes diferenças. A gente pode falar que é pequenas. Não, enormes. Então, assim, é quase eu que um trabalho de começo fé. a entender que talvez nas escolas deveriam ter todas, independente se é público ou particular, Sim. esse trabalho. Você está entendendo? E olha, e eu falo que é um propósito de Deus para mim. Quem sabe eu comece de pouquinho em pouquinho. Eu gostaria, assim, a escola, eu acho que o governo, ele deveria investir em inteligência emocional. Totalmente, Sim. porque eu acho que hoje em dia, assim, que me perdoe aí os responsáveis pelo ensino, eu acho que o nosso ensino, ele é muito ultrapassado. Eu acho que, até na época que eu já estudava, eu falava, a gente aprende tanta coisa que não serve para nada, mas eu não te ensino a ser resiliente, não te ensino a ser uma pessoa próspera. Coisas que realmente vão fazer diferença na vida de um ser humano, a escola não está inserido lá no quadro dela, entendeu? Alguns professores fazem essa diferença.
Entendeu? Só que isso deveria ser uma parte do currículo. Sim. Trabalhar a inteligência emocional do ser humano. Sim. Porque o mundo hoje está do jeito que está, é porque as pessoas estão com a inteligência emocional delas toda fodida. Sim. E assim é o que eu mais quero, um sonho, né? É o ir além, né? É ir além. Se eu pudesse multiplicar Danielas com esse conhecimento, com essa vivência, são 18 anos de escola. Para poder. Fui professora agressiva. Eu fui os dois extremos. Eu acho legal que você tem essa consciência Sim. e você tem essa vivência. Sim. Que isso te dá uma autoridade. É. E eu fui muito agressiva com meus alunos quando eu estava em escola particular. Muito. Rígida. Muito. Não aceitava o erro, tinha que ser tudo certo. Talvez a criação que eu tinha. Como reflete na vida profissional? A partir do momento que eu reconheci o que eu estava reproduzindo até dentro da escola, eu mudei completamente. Fui para uma linguagem de amor. E é onde eu entendo o sofrer e a história. A minha primeira filha, eu não me esqueço dessa professora. Na verdade, eu não me esqueço da fisionomia dela, porque realmente o nome dela eu não me lembro. Mas ela fez uma grande diferença, porque a Maria Clara sempre foi uma criança hiperativa, muito inteligente. Mas essa professora conseguia enxergar isso. Tanto que ela falava assim para mim, Gabriela, ela foi a primeira a ser alfabetizada da sala. Só que eu tenho que ir no ritmo dos outros. Sim. Eu não posso parar a minha aula em função da Maria Clara. Então, a Maria Clara chega aqui, o que os outros ainda não sabem, Ela acha ela chato. já sabe. Ela acha chato. Então, ela fica andando pela sala, ela fica olhando para você, parece estar no clube tomando sol. E ela falava isso achando o máximo. Aí eu falei assim, olha o entendimento dessa professora. E a Maria Clara deslanchou. Talvez porque essa professora tinha um diferencial. Sim. E o meu filho hoje, ele é influente. Eu falo muito de perfil, por quê? Porque influencia muito na nossa vida. Meu filho, ele é influente e estável. Vamos dizer que o influente estável, ele quer pessoas. O dominante, conforme ele quer os resultados. Meu filho, na escola, ele vai deixar de Ele fazer precisa a tarefa. do... Ah, entendi. Ele vai deixar de fazer a tarefa para conversar. Para estar com pessoas. E como você classifica a criança que precisa do aval dos pais o tempo todo? Sabe assim, aquela criança Aham. que Reconhecimento. o reconhecimento. Ele é um estável. também estável. Estável. Entendi. Porque ele precisa. O estável, ele é analítico também. Mas ele precisa daquela validação de estar. E o meu filho é assim. Meu filho, ele não tem foco. Meu filho é falante, só que ele é muito inteligente. E como é que você faz? As professoras rotulavam. E desse perfil saiu o quê? Muito rótulo de TDAH. TDAH, dislexia... Tá falando, tô vendo a minha pequena. Eu tô vendo o meu. E não é perfil comportamental. E aí as professoras, desde o ano passado, ele tem muita dificuldade de copiar do quadro. Ele é lento. Folha ele faz, ó. Aí eu falava pra ela, quando via reclamar, mas ele é muito inteligente. Sempre cortava. Eu vou te contar o que aconteceu com a Ana Luísa, minha filha, porque é surreal. Mas era uma professora que eu entendo que era o ciclo dela, né? De entendimento do que era certo ou não. E ela sempre foi uma criança, assim, muito... de viver no mundo da lua, assim, muito imaginativa e tal. E aí a professora, no final do ano, mandou fazer uma redação sobre futebol. Aí ela virou e escreveu assim na redação. Olha, a professora mandou eu fazer uma redação sobre futebol. Mas como eu não gosto de futebol e não entendo nada, eu vou falar sobre minhas bonecas. A professora deu um 0. E aí coincidiu que o meu filho estudava na mesma série e tinha uma outra professora que era num nível surreal de boa. Essa eu lembro o nome, que é a Dan. A Dan foi marcante na vida dos meus filhos. A Dan virou e falou assim, nossa, eu daria 10, porque a audácia, a imaginação dela foi incrível. Ela não deixou de fazer a redação. Sim. Ela é uma criança que pensa fora da caixinha. E essa minha filha, ela foi retida. Nossa. Você acredita Por conta nisso? dessa redação. Por conta de dos motivos foi essa redação. Porque era uma professora encaixada, que, né? E, ok, não demonizo ela de maneira nenhuma, mas eu entendo que o professor tem que ter esse olhar além.
Sim. Sabe? Não é porque tira 10 que é um excelente aluno. Não, gente, isso não quer dizer nada. Nada mesmo. E aí, esse ano, ele começou a fazer letra cursiva. E ele com muita dificuldade novamente de copiar. E a professora já veio reclamando. E eu Já veio sempre. enquadrar ele, É, né? não, mas ele é muito inteligente. E elas concordam, porque sim, ele é muito inteligente. Aí eu comecei a trabalhar a validação em casa. Meu filho, olha, você consegue, a mamãe acredita. Você vai conseguir hoje. Todo dia que eu deixava ele na porta, olha, hoje eu tenho certeza que você vai conseguir copiar tudo do quadro. E ele começou a conseguir. É verdade. E aí ele vinha pra mim e falava assim: adivinha quem vai ficar feliz hoje? Você e a tia Jéssica. E eu Não, falava, é você. é você também, você conseguiu. Exatamente. E aí foi. E falta muito o quê? O professor, esse olhar do professor, que não é para rotular a criança. Cada um tem seu tempo. Então, o meu mais novo, que é o atemporão, né, que ele tem 12 anos, ele tem aí o diagnóstico de dislexia e TDAH. E a gente começa a questionar, né? Porque ele é um menino mais ou menos da geração do seu, são meninos que nasceram nessa geração da superinformação, acesso a tudo. Então, agora mais do que nunca, esse nosso currículo escolar, ele não cabe para essas crianças. E não tem o menor interesse no que acontece ali. Porque a internet é muito mais interessante. Sim. E aí eu falo assim para as professoras, ele é muito inteligente, porque ele é autodidata, ele aprende a tocar instrumentos musicais sozinho. Uma criança que aprende a tocar instrumentos musicais sozinho, de verdade, olhando só na internet, essa criança não pode ter diagnóstico, entendeu? Então, assim, eu falo, gente, que loucura é essa? E aí, às vezes, ai, Deus que me perdoe, gente, eu vou falar, alguns vão me matar, mas, por exemplo, eu vou aprender fórmula de Bhaskara para quê? O que isso vai fazer na diferença do meu filho? A não ser que futuramente eu queira ser uma matemática, ok. Eu acho que faz sentido. Mas aí o meu filho é rotulado, ele é extremamente desestimulado, sabe? Os professores não entendem como ele pensa. Ele pensa completamente fora da caixinha. E assim, você olha assim, você fala, nossa, que menino inteligente. E aí eu começo a questionar, eu falo, meu Deus. E é ruim, né? O questionamento é ruim pensar fora da caixinha? É Não, ruim? Não é, entendeu? E como ele se sente na sala? Ainda tem isso. Péssimo. Ele se sente péssimo. Porque Ele não tá não ali quer dentro ir do para a padrão. escola, ele não está dentro do padrão. Entendeu? Então, assim, eu não sei nem. Aí o que aconteceu? Por exemplo, ele tinha muita dificuldade, ó, que já tem 12 anos, com a tabuada. Aí eu falei, meu filho, mas se você não souber a tabuada, a matemática vai ficar inviável na sua vida. E aí, na minha época, eu decorei. Foi decoreba. Decoreba não total. tinha outra maneira. Às vezes eu fazia a colinha que a gente tinha um lápis de escrever que tinha tabuada. Mas eu falei, você precisa aprender a tabuada. Tem coisas que você precisa aprender. Você precisa aprender a ler, você precisa aprender a fazer contas. E aí meu marido, começamos a estimulá-lo de outra maneira. Sim. Entendeu? Então, assim, eu quero mexer no computador. Ok. Então, hoje você vai estudar do jeito que você quiser. A tabuada do 6. Quando você tiver sabendo a tabuada do 6, e aí virou uma gamificação mesmo do negócio, recompensa. Porque tá funcionando. Não sei se esse é o melhor caminho, não sei. Mas que tá funcionando, tá dando certo. E tá despertando uma certa curiosidade. Sim. Por exemplo, ele, sabe cubo mágico? Sim. Ele é muito bom. Em todos os formatos, né? E a gente vai comprando uns cada vez mais. Então você fala assim, esse menino tem alguma deficiência? Não tem. E aí eu comecei a mostrar pra ele, meu filho, você gosta de cubo mágico? Gosto. E ele é muito bom, ele é muito rápido. Eu vou até colocar ele nos campeonatos agora. E eu falo, meu filho, o cubo mágico é matemática pura. Sim. Mas o que é isso? É trazer a matéria para a realidade. Sim. De acordo com o seu interesse. De acordo com o seu interesse. Realmente, a escola ela precisa rever esse currículo, né? Porque não enquadra na nossa realidade, enquadra os nossos filhos numa caixinha. E é complexo. E aí eu vejo, por que não classificar essa criança assim, como uma criança inteligente? Por que essa professora está falando isso? Porque ele não sabe responder um questionário, como se diz, um problema?
é meio inviável. E aí é onde que eu vejo que tem que ter, né, essa questão do aprimoramento, do conhecimento. Você tem um caminho longo pela frente, porque É. essa ideia sua, eu acho ela muito válida. Sim, E necessária. Sim, extremamente necessária. E assim, as escolas não querem. Oi? Não querem. A gente liga para... Eu ligo. Ah, não, mentira. Eu ligo para algumas escolas, não querem mudar o padrão, não querem incluir. É o furor de cocô, amiga. Aí eu falei... Quer ficar ali na comodidade. Eu tava falando pra ela antes da gente começar. Porque Eu falei, vai não, a dar Gabi muito chama isso de furor de trabalho. cocô. Vai dar muito trabalho, vai ter custo. Então, Nossa, eles mas vai fazer a preferem. diferença, gente, Na nos adultos, verdade, eu no ser acho que a humano. nossa sociedade não quer cabeças pensantes. Não, Não, de forma de nenhuma. forma alguma. Pensar liberta. Uhum. Pra que eu quero pessoas livres se eu posso manipular? Então, é assim, eu tenho um percurso muito árduo. Tem. Para bater, para multiplicar isso, é para não desistir, bater na porta, fechou, passa um tempo, vou lá de novo. Então, porque é necessário essa mudança, é necessário esse despertar dos professores. E mesmo que tenha alguma criança naquele meio com alguma necessidade, Ela tem que ser acolhida, acolhida e desenvolver essa criança dentro das possibilidade dela. É você adaptar de acordo com a realidade de cada um, né? Não tem como. Nesse ponto, até que as escolas fazem, mas é de qualidade, será? Aí tem que se ver, né? Isso, a qualidade. Será que ele, dentro da necessidade dele, ele está fazendo um conteúdo igual ao outro? Que eu concordo com você que tem coisas que a gente não vai levar para a vida. Me perdoem também que eu, uma educadora, falando isso, mas é o que eu falo para meus alunos: estuda português. Matemática é muito bom. Sim. Mas estuda português. Gente, porque é inacreditável. É pro resto da vida. E o português, talvez a matemática ajude até no português, que é desenvolver o seu processo de raciocínio, porque a gente, quando chega na prova no vestibular, a coisa que a gente mais vê, as pessoas não conseguiram interpretar um texto. E não tô falando mal de ninguém, é porque ele não foi ensinado a fazer isso, a pensar além. Sim. É que nem pessoas que escutam músicas e não param para prestar atenção nas letras. Sim. Entendeu? Então, o que é isso? É o português. Então, é o que eu falo pro meu filho, ó, aprende matemática, tem que aprender o básico, leia, não gosta de escrever. Eu falei, é uma geração que não gosta de escrever. É problemático isso, eu sei disso, mas tem. Para o seu crescimento pessoal, para o seu, sabe, para o seu desenvolvimento. Sim. Agora, algumas coisas aí eu falo, gente, desnecessário, mas quem sou eu, né, gente? Eu não tenho autoridade nenhuma para falar isso. Falar de é a fala de né? uma mãe. É a fala de uma mãe. E de uma professora de educação física, tá? Que também não entende. É uma vivência que a minha, como que se diz? É o meu achar. Porque é o que a gente leva, né? Mas é isso, gente. Então, é intensificar. Eu sei que eu tenho um trabalho muito árduo. Não vou desistir. Eu quero fazer essa transformação. Você tem que multiplicar isso. Multiplicar. Transformação na vida dos pais, para acolher a diferença, para mudar essa repetição de padrão, para estar aberto e mudar principalmente aquela outra parte da população que está com os nossos filhos quando a gente não está, que é a escola. Para acolher e não rotular. Não rotular. E eu, às vezes, eu vejo assim, eu falo muito do meu filho porque é a minha realidade, né? A questão dele, disso. Eu que alfabetizei meu filho na pandemia. Eu sou pedagoga também. Então, e eu achava, meu Deus, não vai aprender. Não vai aprender. E eu fazia, daqui a pouco o menino já estava lendo tudo. Eu falei, gente, ele estava aprendendo tudinho, no tempo dele, do jeitinho dele. E eu, às vezes, posso até ter rotulado. E é isso que... E eu sou mãe. Um professor que fica 4 horas com uma criança, que não sabe que o processo de aprendizado dele é diferente. Amiga, a sua luta ela é árdua, porque a gente entende que é que você acabou de falar, um professor que fica 4 horas com uma criança e que a gente quer que ele desenvolva esse papel também.
a gente entende que é uma mudança estrutural desde a base. Você tem que A quebrar inúmeros recompensa padrões. desse professor ela tem que ser válida, equivalente ao que realmente é um professor na vida de uma criança. Então a gente começa a entrar em várias searas, né? O professor que tem que trabalhar em várias escolas para conseguir um salário decente. Então, assim, A remuneração, a estrutura física, é tudo, né? É o conjunto. reconhecimento, porque nós somos um país que não reconhecemos. Muito pelo contrário, né? Então, assim, é válida. Você tem, de verdade, o meu apoio, porque me emocionou, porque tocou, foi muito pessoal para mim, porque é uma luta grande pela frente. Sim. Mas tem que existir o primeiro passo. E a vontade, né? Sim. E eu acho que o primeiro passo começa aí no que eu estou fazendo. Palestras, levando conhecimento para os pais. Estou lutando para chegar nos professores, não cheguei ainda. Difícil acessar? Por quê? Por conta do mentoria, uma professora de educação física, o que ela tem que passar para a gente? Ai, gente, são os rótulos, né, Os meu rótulos, povo? né? É isso que a gente luta muito aqui, contra rótulos. É complicado, né? Porque, assim, todo mundo tem algo positivo, né? Todo mundo tem algo que possa te passar e aprender. A gente vai sair daqui diferente do que a gente entrou. Uma Sim. professora... Porque você passou alguma coisa, independente de ser educação física, professora de história, assim, independente do título que ela carregue. Mas educação física, eu não sei que rótulo é esse, né? Não é menos nem mais do que nada. É uma profissão incrível. Incrível. Sim. Maravilhosa. E o esporte Sim. também entra. Entra. Dentro- Nossa, ele... Se entra. Super se entra. Eu falo, vou eu falar, porque as pessoas falam assim, nossa, você expõe demais seus filhos. Não, gente, não estou expondo meus filhos, não. É porque é a minha realidade, é a minha É a vivência. nossa vida. Eu tenho uma filha que ela é campeã de jiu-jitsu, foda mesmo no jiu-jitsu. Mas eu e meu marido, a gente tem assim, ó, a gente quase que revenera mesmo a escola que adotou ela para fazer o jiu-jitsu. Porque a transformação dela foi... Sim. Gente, você não acredita, foi inacreditável. É assim. Então eu falo, a importância do esporte. Então, gente, diminuir, porque é uma professora de educação física, reveja seus conceitos. Tanto quanto a educação, o esporte salva vidas. Sim. Né? E muito. E além E de é o que tudo, oportuniza. Né? ela é uma pessoa que tem a formação em educação física, é pedagoga e procurou outros conhecimentos. Sim. Então, gente... E ainda que não tivesse título algum, mas tivesse essa a sabedoria, vivência, essa também vivência. sensibilidade. É Sim. isso. É quantas você Entendeu? chega assim no interior do Amazonas, por exemplo. Eu falo do Amazonas porque eu tenho uma enteada que mora lá, ela nasceu lá e meu marido morou lá, e aí eu conversava muito com a minha sogra sobre essa vivência, né? Porque é um lugar que eu não conheço, é uma cultura bem, né, diferente da nossa. E aí ela contando da sabedoria das senhorinhas que não tem estudo, que às vezes não fala nem direito, mas é de uma sabedoria, de um Sim. conhecimento, por exemplo, de ervas. E aí você fala assim, o que é isso? Ela pode ser uma pessoa que não tem acesso à cultura, mas Sim. ela é uma pessoa inteligente, é uma pessoa sábia. Então, as pessoas classificarem as outras, eu acho que é de um atraso mental tão... Nossa, eu já bati em várias escolas particulares. Da pública. Vamos agendar. E esse agendamento nunca acontece. Talvez é com medo de mexer. mas é isso. É porque dá trabalho, você está entendendo? Eu ensino os meus filhos, isso dá um trabalho. Dá. Eu ensino os meus filhos a contestarem. Então, tudo que... Eu também. Eu falo, vai, aprofunda aí seu argumento, porque tá raso. Me convença. E ainda E mais aí- com uma boa advogada, né? E aí eles vão, falam, não, ainda não me Você está convenceu. Vai. ensinando eles a pensarem. Mas sim. isso, tem dia que eu quero falar, não. E aí, nesse dia que você tá cansada, que você quer usar da É sua... que você não pode. Exato. E aí você fala, cara, isso é cansativo, dá trabalho você ensinar a pessoa a pensar e depois você ter que trabalhar com o que você ensinou. Na porque sua réplica, tréplica. dá trabalho, é cansativo. E as pessoas, elas estão se sentindo, talvez os professores, as escolas estejam se sentindo desvalorizadas ou estejam no ofurô de cocô. O fato é que as coisas estão mudando muito rápido.
E se a gente Não acompanhar, se a gente não conseguir a gente vai acompanhar perder a essas mão. que é o que está acontecendo com as Vai. escolas públicas, né? Por isso que Você- a gente vê tanto massacre aí. Exatamente. Entendeu? Assim, é exatamente isso. Assim, se a gente não conseguir, a gente vai se perder. Em algum lugar a gente vai se perder. Aí fica uma entendeu? dica aí, já vou logo dando. Porque aqui a gente é meia doida mesmo, o ministro da Educação. Vamos A prestar ministra, né? a ministra, Agora a não é a ministra, ministra, a ministra da Educação, vamos prestar atenção nesses detalhes. Sim. Entendeu? Porque a gente tem que criar cidadãos para um mundo, Sim. não pessoas conteudistas demais. E muito menos pessoas com frases prontas. Exatamente. Sabe? O memezinho, as pessoas. A internet, eu sempre falo, né, que a internet é excelente, mas ela emburreceu. Sim. Uma ferramenta que você pode usar para tirar todo o conteúdo possível daquilo, emburrecer, Sim. é de uma contradição absurda, né? Eu Então, também trabalho lá em casa com meus filhos a questão. Mas eu não precisava nem muito trabalhar, porque todos têm a personalidade muito questionadora, sabe? E aí eles tiveram muito cedo acesso à internet, né? Porque meu marido é muito ligado a isso. Mas, assim, engraçado, né? Talvez por o meu marido ser mais do digital e eu ser mais do analógico, Copyright. de querer escrever, de ler muito. Então, eles tiveram esses dois mundos. Então, por exemplo, eu tenho um filho que, se você sentar com ele para debater história, você fala assim: hã? O que é isso? Outro dia ele estava discutindo com um genro meu, que está formando-se em história agora na UNB, e eles falavam de coisas que nem eu sabia, amiga. E eu fiquei assim. E o meu filho, de 17 anos, debatendo com esse menino que está se formando, que é inteligentíssimo em história. Pau a pau. Não. Pau a pau. Eu olhei para aquilo e falei: caraca, velho. Sim. Que foda. Onde é que ele adquiriu isso? Foi na internet. Pesquisando, estudando, lendo. É só dar foco, né? Sim. Direcionar. E é isso, gente. Então, é uma batalha árdua, mas... Conte com a gente. Vamos fazer o que for possível. O meu filho, ele fala assim, a falta da inteligência, talvez, no educador. Mamãe, aquela professora só grita. Eu acho que eu já consigo uma escola para você, que é uma escola que tem lá no Paranoá, e a diretora, ela é muito aberta. Que ótimo. Tanto que o Edson, ele gosta de fazer, ele tem um curso que é um curso digital, tá na mão, que é para ensinar as pessoas a fazerem seus próprios vídeos com o celular, independente do celular que você tenha. Pode ser o celular de R$800 ao celular lá de 14 mil reais. E ele foi dar um curso lá para essas crianças e ela é super aberta. Então, assim, acho que se a gente começar primeiro os que estão abertos, talvez possa influenciar aqueles que estão mais fechados. Porque isso vai fazer a diferença. No resultado, na autoestima dessa criança, até nos resultados da escola, que por mais que eu não sei se essas provas que eles fazem isso valida alguma coisa, mas você vai ver diferença no final. Eu tenho certeza. Eu acho que se você conseguir modificar uma pessoa, eu sempre falo isso, assim, sabe? Se eu contribuir com uma pessoa, pra mim já, cara, é uma pessoa. Esse menino que você fez, você teve essa atitude, nossa. O quanto que você não modificou a vida dessa... Sim. Talvez você tenha mudado todo o futuro dessa criança. Talvez assim, não, eu acredito. Com certeza, E assim, eu fico emocionada quando eu falo, porque podia, sim, ser uma criança que não desse muito... Que pudesse vir para a vida do crime. Sim. A minha comadre, ela é professora penitenciária do presídio. E eu comento muito com ela. Ela fala, Dani, os meus alunos... Eles falam, professora, se eu tivesse encontrado uma professora igual a você, quando eu era mais novo, eu não tinha me tornado o que eu me tornei. Você, com essa criança, você acionou indiretamente o lado ético dela. Sim. Entendeu? É isso, assim, eu acho que você já se torna vitoriosa, por mais que você trouxe uma fala de dificuldade, né, de que as escolas não estão abertas, que
Mas eu acho que o seu trabalho individual, independente do coletivo, de não estar conseguindo Sim. acessar, o individual ali que você faz com seus alunos, Sim. com a família dos seus alunos, já é muita coisa. Sim. Já é muita coisa. Pode melhorar? Pode. Né? E aí Pode crescer? Pode. E aí a gente joga para o universo. Como pode Sim. melhorar, né? Como Sim. pode melhorar ainda mais? Como é que a gente pode criar uma rede de Exato. solidariedade? Porque a nossa intenção é essa, que a gente acolhe várias histórias, que são histórias assim tensas, né? Mas não é com a intenção de jogar conteúdo esquisito na internet, mas é com a intenção de criar uma rede de solidariedade. Como eu posso melhorar o mundo que eu vivo? Sim. Porque essa é a nossa intenção, né? E assim, pra gente só precisa de uma. E a gente fala, caraca, a gente recebeu um feedback essa semana, né? De uma senhora de 70 e tantos anos, e etc. E ela fez uma fala que eu falei, caraca, é isso assim, sabe? Uma pessoa foi tocada nesse... Aos 70 e tantos anos, ela se reconheceu nessa história e mexeu com ela, né? E provavelmente algo que estava bloqueado, entendeu? Então, a partir daí, você consegue começar a caminhar e modificar, entendeu? Então, assim, como isso é importante? Então, assim, pra gente até brinca assim, a gente não tem muitos seguidores. Primeiro, que o nosso assunto, O algoritmo não gosta. Não gosta. Pode doer, verdade. mas fácil. É falar as verdades. E o aí, algoritmo- ando quando você O vai algoritmo falar... gosta do do da fofoca, enquadradinho. do barraco. E aí, então, assim, a gente brinca que cada seguidor que a gente ganha, pra gente, É nossa. equivale a 1 milhão. Isso pra gente é entendeu? festa, é E que vitória. e quando a gente recebe feedbacks, entendeu? A gente fala, poxa vida, Sim. uma pessoa A tirou gente, algo disso. a gente conseguiu transformar a realidade dessa pessoa, uma pessoa. Cara, é só uma? Não, é uma pessoa. É uma pessoa, é que nem... E essa pessoa vai reverberar. Essa pessoa que Entendeu? talvez você tenha conseguido acionar esse lado da cabeça dela, ela no futuro poderia estar no crime, e sabe-se lá o que ela iria fazer, quais seriam as consequências disso, porque a vida, a gente às vezes, quando descamba, vira uma bola de neve. É verdade. Né? Então, você tem ideia da contribuição? Sim. É uma contribuição para a sociedade É muito inacreditável. grande, é. Tem ideia da mulher foda que você é? Agora sim. Ah, Não, Eu tenho tinha sim, certeza tenho sim. que esse Tenho. podcast ia ser assim, porque bateu em mim, no pessoal, e eu achei assim muito legal a sua maneira de mentoria, que algumas pessoas podem falar coach, que é uma palavra hoje bem demonizada, né? Mas a sua fala, ela é doce, a gente vê sinceridade, realista, não é uma fala você não está vendendo... montada. É porque eu me dou com cada história, com cada aluno. Eu me coloco no lugar, talvez, de uma criança que foi agredida, parte o meu coração. Então, eu falo, caramba, eu tenho que agir aqui. Eu tenho que agir para salvar. E, graças a Deus, eu era uma pessoa transformada quando essa criança chegou a mim. Sim. Transformada. Que olha a responsabilidade também. Você falou, eu já fui a professora agressiva, a professora que grita, a professora que impõe. E olha a responsabilidade disso também na vida, quando você é assim, entendeu? As responsabilidades, elas estão postas aí, né? E a gente precisa ter consciência disso. E que bom que você criou essa consciência e que consegue modificar a realidade de, por enquanto, poucas, entendeu? Mas a realidade desse serzinho em específico que a gente trouxe como exemplo, provavelmente ele vai conseguir modificar a realidade dele. na comunidade, outros de outras também. pessoas. E aí é a bola, né? A corrente do Sim. bem. Sim. Né? Sim. Eu acho que E, gente, não é nada utópico, não, viu? não é. Não é. Você só precisa do primeiro. Sim. Você só precisa do primeiro. Dentro das terapias integrativas, eu sempre tive um incômodo muito grande nesse sentido, assim, sabe? De tipo, são terapias caras. São que a maioria caras. não vai ter acesso. Exato. Gente, A base ali, ó. E eu vou te falar para consegue. vocês, eu estou fazendo isso de forma gratuita. Sabe assim, que quando você falou assim, eu presto mentorias.
E aí eu gostei, que você falou que eu não gosto de usar a palavra coach, mas assim, eu tenho que também tirar essa crença minha. Mas agora, você falando isso, o seu nível já estava assim alto, você cresceu mais ainda. Porque realmente é você querer passar o seu melhor. É fé. É. Vocação E é assim, E tá tudo bem você uma hora querer cobrar reconhecimento. Eu valido isso. Sim. Que ninguém vive sem dinheiro nesse mundo, não. Sim. Mas, a princípio, eu me disponibilizei a fazer gratuitamente. E quando eu ligo, gente, é gratuito. Mas é porque você acessa a dor de verdade, né? Você criou esse entendimento. E muitos não querem. Não querem. Aí, gente, eu vou fazer aqui, né, um apelo, por favor. Essa pessoa bacana que tem, sabe, cursos, ela não vai estar aí falando abobrinha, ela vai fazer diferença na sua escola. E, gente, ela acabou de falar, ela não cobra. Ainda. Vamos começar pela rede pública, dentro das aberturas que a gente possa vir a ter na escola dos seus filhos, na escola dos meus. Exatamente. Eu acho que talvez seja por aí, sabe? Sim. Diga-se de passagem, meus filhos estudam em escola pública, porque eu tive 4 filhos, não. O meu também. Os meus também. Escola pública, o meu também. Só a mais velha que estudou em escola particular. Eu vim de escola pública. Eu também. Não, só o meu final. Não, meu final também não foi público, não. Foi uma confusão minha vida. Eu não posso dizer isso, mas realmente, assim. Agora eu tenho assim. Que é exatamente isso, assim. Meus filhos estão em escola pública, mas eu tento dar a melhor. Eu também, eu faço essa busca. Entendeu? Porque assim, não deveria ser assim. Não deveria, todas deveriam ter o mesmo ótimo, padrão, sim, todas deveriam, mas a realidade não é essa, entendeu? Então, assim, eu rodo 30 quilômetros para deixar na escola, 30 para ir, 30 para voltar. Mas, assim, eu me esforço para que dentro do que eu possa dar, que é o público, seja de acordo com Sabe onde eu acho que você pode conseguir dar? A minha filha, por exemplo, ela estuda... Ai, gente, eu faço propaganda. IFB? Fantástico. Que escola maravilhosa. Eu acho que o IFB Todas pode ser deveriam ser do padrão do Instituto Federal. Porque, gente, nossa, é só quando você tem um filho lá dentro que você fala, meu Deus, é possível. Que bom. Entendeu? Porque a gente já tá tudo assim, né? Ah, eu ensino isso. Não, é possível. Você já deve falar pra mim, mas a gente não faz prova lá. Hã? Como assim? Não, mas são trabalhos integrativos. Eu falei, caraca, que escola é essa? No dia que essa menina entrou lá, e foi assim, ela foi sozinha, ela fez a inscrição, eu nem entendia o que era o IFB. E aí, quando eu fui na primeira reunião, eu falei, caraca. É o meu objetivo, é o meu objetivo. Que escola sensacional. Que tem várias. Né? Tem vários. Tem ali na L2 Norte, Estrutural, Samambaia, Ceilândia. Eu sua palestra lá. Pode ir. Com certeza. Eles são e você muito entra abertos. lá, você fala, cara, isso a não pode ser público. Linda. A escola é linda. Isso não pode ser público. O ensino é perfeito, os professores são de altíssimo nível. A criança, ela não sai conteudista, ela sai preparada para a vida, para fazer uma profissão. Porque além de ter o conteúdo normal de segundo grau, você tem um conteúdo técnico. A criança sai, o adolescente sai dali com uma profissão. É um dos projetos educacionais mais lindos que eu já vi. E aí, abre-se um outro leque. Preparar os alunos também. Sim. Então, assim, eu vou conversar com a minha filha e quem sabe você consegue fazer essa palavra. E o IFB tem em Brasília toda, em vários lugares. São vários. O IFB, acho que esse estudo tem no Brasil todo, né? É o Brasil. É o Brasil. Só que aí não chama. Aqui é Instituto Federal de Brasília, né? Mas aí cada local é o Instituto Federal. O Instituto Federal. É a melhoria da escola técnica antiga. Sim. Entendeu? Porque é uma mente muito aberta. É fantástico. É fantástico. E a estrutura eu tenho um orgulho da minha filha estudar nessa escola, que eu falo, gente, que escola, que nível. E garanto que muita escola particular não tem o nível do IFB. Ai, que bom. Então eu fico aí, aberta a receber. Não, a gente vai procurar, Dani. Você não tenha dúvida, porque a gente entende que o seu trabalho é realmente muito, muito importante para sociedade. Para ser descartado por preguiça. Porque a verdade é essa, assim, eu tô com preguiça de mudar.
Né? Eu aprendi assim, por que que eu vou... Porque né? eu vou fazer isso, né? Eu sou, como eu falei, eu sou católica, não desconsiderando outras religiões, mas eu vejo o agir de Deus. Deus Sim. me trouxe aqui para conhecer a Gabi, né, Gabi? E quem sabe a partir de agora ter uma visibilidade, uma abertura e poder levar sim o meu trabalho. A gente costuma dizer que os nossos podcasts, eles nenhum são por acaso. Não, nenhum. Nenhum. Todos que a gente fez, a grande maioria, as pessoas e nós também saímos sempre com essa mesma sensação de que não foi por acaso e que a gente contribuiu e vai contribuir, está contribuindo para a melhoria de alguma coisa. Não, e mudar até minha fala. Não é questão do ser católico, é uma questão de ser cristão. 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 Sim. Então, é isso. Eu fiquei muito feliz, gente, com esse podcast. Nossa, o tanto Porque que eu eu aprendi. esclareci algumas dúvidas pessoais, não vou mentir, não. Tive uma mentoria aqui. E, aconselho vocês a aceitarem as ofertas que elas fazem e futuramente também a contratarem os serviços dela, porque ela é relevante, viu? A gente tem muitos Obrigada, seguidores de obrigada. outros estados, a gente sabe que tem algumas que tem a Secretaria de Educação de outros estados que acabam acessando os nossos podcasts. Então é isso, assim, sabe? Para pensar que se de repente, ok, aqui em Brasília não está tão, mas de repente em um outro estado, que seja pela internet, que seja, sabe, que pode ser por videoconferência, mas eu acho que Porque esse trabalho de modificação desses mindset mesmo, exato, né? de como como tá as agora, coisas não são. dá mais. E aqui, a gente é um podcast que a gente toca o dedo na ferida, ainda que com amor, né? Mas a Exato. gente é nosso... Você vê que o tempo todo eu ficava, não, calma aí, traz isso pro masculino aqui, que eu tô precisando que os outros escutem. Né? eu toco o dedo na ferida. O ensino tem que melhorar? Tem que melhorar. Tem que mudar as questões, entendeu? E é isso. E também, às vezes, para desconstruir algumas coisas nossas, né? Sim. Eu acho que sempre é tempo de aprender, né? Todo dia é dia de você aprender alguma coisa. E não existe contato nenhum que você faça que não seja para te trazer algo. Eu sou muito praticante, mas eu confesso que eu tenho dificuldade, porque eu tenho alguns bloqueios, né? Que eu venho trabalhando, trabalho com ela. Quem sabe um dia eu vou trabalhar com você. E aprender a acessar a gratidão. Então, assim, como a Regina falou, todo dia é o dia de aprender. Então, esses dias eu recebi um vídeo, eu achei, assim, fantástico. Eu falei, gente, é isso mesmo. Só o fato de você deitar hoje à noite e amanhã acordar e abrir os olhos. Sim. Caraca, você é muito rico. Verdade. Você está vivo. Verdade. Agradeça. É uma oportunidade de você estar vivo e fazer a diferença que seja em um. Sim. Mas é uma oportunidade. Sim, é uma vida salva. A gente está muito feliz com a sua presença, Muito obrigada. Dani. Vamos deixar os seus contatos aí, suas redes sociais, para as pessoas acessarem mesmo, porque a gente quer que isso se multiplique, né? Sigam a Dani. Sim. Seguidores da Dani, nos sigam. Isso. A gente espera ser contribuição de alguma forma. Sim. Então, independente de credo, dinâmica ou... Se é direita, se é esquerda, qualquer coisa. Todo mundo tem algo a contribuir. E assim, se a gente não acabar com essa... Se é anarquista. A gente estava falando de um amigo nosso anarquista. Que tem coisas lindas para contribuir com a gente. Exato, assim. Então, Aqui não é nada, porque a gente não gosta de rótulos. A gente não gosta de jeito nenhum. Existem algumas questões que a gente segue por crença dominante, por padrão, ou até mesmo por consciência. Por ética. Por ética. Mas, independente disso, eu acho que todo mundo tem a contribuir. Aliás, né? no meu curso de ética, eu tive aula com um professor maravilhoso. Alguns não vão gostar, não, mas eu vou falar o nome dele aqui, que é Cristóvão. Cristóvão? Mas, foi foda, era massa. Cristóvão, entendeu? Bom, enfim. Gabriela, abafa. Vamos fazer o nosso brinde simbólico para finalizar. brinde da riqueza, E aí, prosperidade. uau. Fale, Dani.
Muito obrigada por essa oportunidade, meninas, por vir aqui, né? Sim. Falar um pouco mais do meu trabalho, ou falar do meu trabalho. Obrigada pela essa porta aberta e obrigada pela ajuda de vocês aí a partir de agora na divulgação desse trabalho, que eu possa aí alcançar visibilidade e outras pérolas para ser salvas, né? Isso. E eu que agradeço também, porque você foi maravilhosa para mim. Maravilhosa. A gente aprendeu muito Com mesmo. certeza. Muito Beijo. obrigada. Bom, se pra gente foi maravilhoso, a gente espera realmente que também para vocês seja, que tenha Exatamente. sido, que seja contribuição de alguma forma. Obrigada pela paciência de quem ficou até o final. Como a gente sempre fala, pode doer, mas passa. Se trata disso, tá? Sempre passa, gente. Sempre tem como melhorar. É. E semana que vem a gente está de volta com mais um Com episódio, mais um episódio do Pode Doer Mais tocando Passa. o dedo na ferida. É isso. Não é terapia, mas pode ser terapêutico. É, Então, a terapia das destemperadas. é sobre isso. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.